E aí galera, beleza? Aqui é o professor Rafael, do Colégio São Rafael, e vamos fazer uma aulinha aí de radioatividade. Bom galerinha, pra gente falar um pouco de radioatividade, eu vou contar um pouco da história para vocês. Mas eu vou contar bem breve. Quem quiser se aprofundar é muito interessante, mas é só pra gente ter um norte e entender bem o que é radioatividade, né? Tudo começou com um físico alemão, Röntgen, que acabou descobrindo o raio-x. Mas vou fazer um ponto para essa história, porque essa história é muito interessante. Röntgen trabalhava com tubos de raios catódicos e observou a emissão dos raios que sensibilizavam em uma folha de papel tratada com uma substância especial. A tal substância especial era o platinocianeto de bário, não conhecido por ele, então ele nomeou de substância especial. Mesmo que o tubo fosse completamente recoberto com um material opaco à luz, os raios eram capazes de atravessar o material e revelar a chapa fotográfica. A emissão dos raios também pode ser chamada de radiação, que está relacionada com a propagação de energia. Depois de testar com diversos materiais esses raios e observar as mesmas propriedades, Röntgen, por um descuido, acabou verificando que os raios podiam atravessar a mão dele e revelar os ossos e a sua aliança na chapa fotográfica. E ele ficou intrigado com isso. E foi uma descoberta muito útil, mas ele não sabia o que era aquilo. Então, em homenagem à incógnita matemática X, ele nomeou de raio-x. Raio-x muito importante para a gente hoje, usado pelos nossos dentistas, pelos nossos médicos, que foi uma descoberta por um acidente em que, sem querer, ele submeteu os raios à mão dele e viu que poderia passar por uma chapa fotográfica os ossos da mão e o metal da aliança, que não eram penetrados por esse raio. Interessante, né? E o pior de tudo, em 1901, Röntgen ganhou o primeiro Nobel para a Física, com uma descoberta por um acidente. E essa descoberta acabou intrigando muitos físicos da época. Em 1896, Anthony Henry Becquerel relacionou o raio-x com a fluorescência. O que ele fez, galera? Ele pegou diversas amostras cristalinas em contato com a chapa fotográfica. Essas amostras cristalinas fluorescentes, elas emitem luz. E o que eles fizeram? Ele protegeu, embrulhou elas com essa chapa fotográfica e submeteu à luz solar. E descobriu que esses cristais eram transferidos para a chapa. E com isso ele descobriu que a mesma maneira que a partícula de Röntgen e a aceleração fazia emitir raios, a luz solar estimulava essas fluorescências a emitir os mesmos raios. Um pouco depois, em 1098, surgiu uma das mulheres mais importantes para a química, Marie Curie, que descobriu o rádio e o polônio. O nosso amigo Becquerel, ele descobriu que se manter o sulfato de urânio e o zinco, o filme fotográfico no escuro, o filme foi revelado. Então, ele descobriu que o urânio era um elemento radioativo. Então, Marie Curie descobriu outros dois elementos que emitiam radioatividade muito maior, que era o rádio e o polônio. O rádio 400 vezes maior que o urânio, e o polônio tinha emissão 60 vezes maior. O fenômeno foi denominado radioatividade por Marie. Mas não foi completamente compreendido. O tratamento de radioterapia, muito tempo, foi chamado de Curie-terapia. Mas Marie nunca contou
e não trabalhava sozinha. Ela nunca escondeu isso. Ela trabalhava com seu marido Pierre Curie. Nessa época não se sabia a origem das emissões radioativas. Sabia que eram apenas emissões de partículas de ondas eletromagnéticas, provenientes de átomos de baixa estabilidade. A radioatividade é atualmente definida como um fenômeno natural ou não, em que um núcleo instável emite partículas de ondas eletromagnéticas para o meio. Bom, para a gente entender de radioatividade, a gente tem que lembrar da representação de um elemento X em química. Então eu tenho um elemento qualquer em química, onde eu tenho A e Z. Vamos lembrar o que era o A. O A é o número de massa, ou seja, o número de prótons mais o número de nêutrons. E o Z é o número atômico, que é a mesma quantidade que o número de prótons. Então, quando eu vou representar um elemento X em química, eu coloco sempre a massa e o número atômico do lado. A gente tem que ter atenção. Dois átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, são chamados isótopos. Quando se trata de isótopos radioativos, elementos radioativos, chamamos de radioisótopos. Então vamos começar a falar da radioatividade propriamente dita. A descoberta da radioatividade por Becquerel e Marie Curie levaram a caracterizações das emissões radioativas. O que é uma emissão radioativa? Uma emissão radioativa ela só acontece quando eu tenho um núcleo instável. Quando eu tenho um núcleo instável, ele emite radiação e ele gera um outro núcleo. Esse outro núcleo pode ser instável ou estável. Se ele for instável, a radiação irá continuar. Agora, se ele for estável, a radiação para. Então, a gente pode definir a radioatividade como uma emissão de radiação de um núcleo instável, que se transforma em um outro núcleo, que pode ser estável ou instável. Bom, entendendo o que é radioatividade, nós entendemos que a radioatividade depende de emissões nucleares. Mas o que é uma emissão nuclear? Uma emissão nuclear nada mais é que partículas e ondas eletromagnéticas que saem do núcleo de um átomo. E para os elementos radioativos naturais, existem três tipos de radiações: a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Mas é muito importante a gente saber que para um elemento químico ser considerado radioativo, é quando o isótopo mais abundante também é radioativo. Isso como que a gente sabe? Todos os elementos com o número atômico maior ou igual a 84 são radioativos. Bom, depois que a gente entendeu um pouquinho sobre a emissão radioativa, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. E a emissão alfa é muito interessante porque um cara muito conhecido nosso amigo Rutherford, foi um dos estudiosos dessa partícula. Em um de seus experimentos, Rutherford desenvolveu a partícula alfa e submeteu à presença de um campo elétrico. E ele percebeu que em campo elétrico positivo a partícula sofria repulsão e em campo elétrico negativo a partícula sofria a atração. Rutherford, com essa conclusão, mediu o ângulo de desvio dessa partícula e encontrou valores muito pequenos, o que levou a concluir que a partícula alfa apresentava um valor de massa considerável. E o experimento que Rutherford fez foi esse aqui. Agora sim, a emissão alfa. A emissão alfa nada mais é que uma emissão radioativa de um núcleo instável que gera um outro núcleo, podendo ser instável ou não, lembra? E ela é bem característica, porque ela é muito grande, então ela tem baixa penetrabilidade. Ela é pesada, então sua curva de emissão é mais aberta. Ela tem o número atômico 2 e o número de massa 4, e nenhum elétron, o que faz ela ser uma partícula positiva de fácil ionização. Agora, nós sabemos que a partícula alfa nada mais é que um núcleo de hélio, porque se somado mais um elétron, a gente chega a um elemento hélio. A gente tem que ter atenção com a partícula alfa, porque ela não possui grande penetrabilidade em tecidos biológicos, como a derme, a epiderme, mas ainda assim é uma emissão radioativa. Porém, é uma emissão radioativa muito fraca, em que uma folha de papel já é o suficiente para procriar esse tipo de radiação. Vamos lá.
A emissão beta. Para a gente entender um pouco o que ocorre com a emissão beta, nós precisamos entender que um nêutron pode passar por processos muito complexos. E quando isso ocorre, é gerado no núcleo de um átomo um elétron com elevada energia que escapa desse núcleo. Quando isso acontece, ocorre a emissão beta. A emissão beta ela é muito pequena, então ela tem alto nível de penetração. O número atômico é de uma unidade. A massa é zero e ela é uma partícula negativa, por ser um elétron. A gente tem que ter atenção que a radiação beta possui penetrabilidade em tecidos biológicos, então ela faz dano ao ser humano, por exemplo. E ela causa muito maior dano que uma radiação alfa, por exemplo. A terceira e última emissão radioativa é a emissão gama. A emissão gama foi descoberta por Paul Villard. E ela é muito pequena, então também faz com que ela tenha alto poder de penetração. Ela é emitida sempre junto com a partícula alfa e beta. E ela não tem número atômico e muito menos massa atômica. Ela é considerada uma onda eletromagnética. A radiação gama possui alta penetrabilidade, podendo atravessar materiais mais densos e espessos, como por exemplo 15 cm de aço. Somente dispositivos com espessuras e camadas de chumbo ou concreto podem frear essa emissão gama. Então sempre que há emissão alfa e beta, também há emissão gama, que faz muito dano. Então a gente entendeu as emissões separadamente cada uma delas, mas elas acontecem sempre simultaneamente. Sempre que eu tenho uma emissão alfa ou uma emissão beta, acontece uma gama também. Bom, vamos lá, vamos entender um pouco das características das minhas radiações. Radiação alfa, ela tem carga mais 2, e ela tem baixo poder de penetração e alto poder de ionização. Já a beta, ela tem uma carga menos 1, e ela tem um poder de penetração moderado e um poder de ionização moderado. Já a gama tem uma carga nula, então ela tem um alto poder de penetração, 15 cm de aço, por exemplo, e o poder de ionização é quase nulo. Se a gente pegar o experimento de Rutherford, aquele lá do exemplo da partícula alfa, e submeter ela a um campo magnético, uma substância radioativa submetida a um campo magnético, se for um raio alfa, ele será atraído pelo campo negativo e repelido pelo campo positivo. Se for uma partícula beta, ela será atraída pelo campo positivo e repelida pelo negativo. Já a gama, ela passará direto por não ter nenhuma carga, então ela não vai ser nem atraída nem repelida. E a gente consegue, através disso, chegar a uma chapa fotográfica. Para a gente entender melhor um pouco dessas partículas, eu peguei um padrão, onde eu tenho papel, corpo, aço e o concreto. Se a gente olhar a partícula alfa, ela para no papel, então ela tem baixo poder de penetrabilidade. Se eu pegar uma partícula beta, ela passa do papel, porém se para no corpo humano. O raio-x, ele passa do papel, passa do corpo humano, porém para no aço. Já a gama, ela passa do papel, passa do corpo humano, passa de um aço, para no concreto. Já as partículas de nêutron passam o papel, passam o corpo, passam o aço e passam o concreto. É uma partícula com as suas penetrabilidades muito maiores. Vamos lá. Lei de Soddy. Frederick Soddy, ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1921. Ele descobriu que quando um núcleo instável emite uma partícula alfa, o número atômico e sua massa atômica diminuem respectivamente 2 e 4 unidades. E era sempre uma regularidade. E isso lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz, que gerou pra gente a Lei de Soddy. Então, se eu tenho um elemento X, um número atômico e massa atômica aleatórios, se ele emitir uma partícula alfa, eu vou ter menos 4 para a sua massa atômica e menos 2 para o seu número atômico, gerando a partícula alfa. Certo? Entendendo isso, a gente chega a quando eu tenho um elemento qualquer que emite partícula alfa. A gente sabe que ele tem um isótopo mais uma partícula alfa. Um exemplo. Eu tenho U que tem o quê? Eu tenho A com 238 e Z com 92. Ele nada mais é que o elemento TH, que tem 234 e 90 mais uma partícula alfa.
além de Soddy, Huygens e Russell. Do mesmo modo que havia uma regularidade para a emissão alfa, houve uma regularidade para a emissão beta. E essa regularidade dizia que, se eu tivesse um elemento qualquer, eu tinha um isótopo mais a partícula beta. Por exemplo, se eu tenho o elemento CS 137, 55, nada mais é que o elemento Ba mais a partícula beta. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte de radioatividade. Obrigado e bons estudos.